Eu não sei, o professor Tiago, eu queria aproveitar, como sempre, né? Além de você estar muito atento aí, saber tudo sobre educação, sobretudo as questões políticas, eu sei que você consegue fazer essas análises de conjuntura. Eu não sei se você tem acompanhado, né? A gente conversou aqui com o Euclides Vasconcelos a respeito da Venezuela. E o presidente Lula ele fez uma declaração dizendo, claro, a gente sabe que o presidente Lula é um republicano na sua máxima, na elevada quinta potência, ele tem esse caráter diplomático de realmente ter essa convicção de que tudo se resolve no diálogo, na conversa, mas eu acho para lá de utópico e muito fora da realidade. Eu realmente não acho que o Trump vai achar bonito o paletó do Lula, vai fazer um acordo de mãos dadas e vai tudo se resolver. Sabe, eu fico deveras irritada com esse tipo de posicionamento, professor Tiago, sinceramente. Bom, Thalita, boa noite a toda a nossa audiência, a todos e todas que estão nos ouvindo, vendo, acompanhando, né, aqui mais essa noite no Farol Brasil, aqui no Noite Brasil. Thalita, eu só queria chamar a atenção, assim, fazer dois comentáriozinhos, né? Um sobre a questão que você estava discutindo com o Eribaldo, né, sobre essa questão das eleições e tudo mais, essa questão finalzinha que eu peguei, e outra sobre a questão das relações exteriores brasileiras, né? Assim, em primeiro lugar, sobre as relações exteriores brasileiras, assim, eu queria saber, porque até agora eu vi pouquíssimo, vi algumas notícias na grande imprensa, me parece que o ministro das Relações Exteriores do Brasil agora é o Joesley Batista, né? É ele que agora faz às vezes de ministro das Relações Exteriores, é ele que representa o Brasil, é ele que leva a palavra do Lula, né? Então, assim, se foi isso, é grave demais a situação. E aí, para além da questão dos Estados Unidos, do imperialismo, das ameaças contra a Venezuela, das ameaças. A gente está focando muito na Venezuela, mas a gente está esquecendo do que está acontecendo em Honduras, da tentativa de golpe, de roubo de eleição em Honduras. A gente está esquecendo, Cuba está desabando, Cuba está acabando, está tendo piques de luz, falta de luz quase todos os dias em Havana. A situação me parece que está bastante difícil. Eu acho que eu já cheguei a comentar com você, né? Eu tive em Cuba no ano passado e estou me programando para ir de novo o ano que vem, até porque o ano que vem são 100 anos do Fidel, né? Então, assim, eu pretendo sim, estar em Cuba nesse momento histórico. A gente tem a questão de Cuba, tem a eleição muito mal explicada no Equador, né, do Daniel Noboa, que é um político de extrema-direita contra a candidata de esquerda, e que o Lula, salvo engano, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a reconhecer o governo. Né? Então, assim, é uma situação muito difícil. Enfim, eu não sei o que se passa na cabeça do Lula, não sei o que se passa na cabeça dos progressistas, mas deixar, né, as relações exteriores do Brasil, né, inclusive uma questão bastante interessante, né, porque a gente tem o Celso Amorim, que é considerado por diferentes vertentes, né, político-ideológicas, como talvez um dos maiores ministros de relações exteriores que o Brasil tem, ou seja, que é de fato a eminência parda do governo Lula. Então ele está aceitando que o Joesley Batista, vamos só lembrar, né, o Thalito, o Joesley é aquele mesmo que fez aquele grampo do Temer, gravando o Temer admitindo que recebia dinheiro dele, ele falando que dava dinheiro para o Cunha. Então, assim, é essa gente que tá à frente do governo brasileiro, das políticas internacionais do Brasil. Né? Então, assim, eu deixo a questão porque, na minha modesta opinião, não sou um especialista em relações internacionais, mas é mais grave do que qualquer outra coisa, porque me parece que o Brasil hoje, ô Thalita, não tem um projeto internacional. Ou seja, me parece que hoje o Brasil não tem um projeto para a América Latina, o Brasil não tem um projeto para a Europa, a gente não se fala mais, por exemplo, da aproximação do Brasil com a China, não se fala mais da aproximação do Brasil com outros países, né? Ou seja, naquele momento onde os Estados Unidos
fizeram aquela série de aumentos tarifários contra os produtos brasileiros, o Lula foi atrás de outros países, foi atrás de outros mercados, conseguiu abrir mercados para o Brasil, não foi só com a China, foram com diversos países onde houve abertura de mercados, a gente diversificou ainda mais esse mercado comprador de produtos brasileiros para depender cada vez menos dos Estados Unidos. Mas cadê? Não se fala mais em nada disso. A gente não ouve ninguém falando mais nada sobre essa questão. E aí a gente agora tem, né, me parece, essa submissão ao governo estadunidense, ao governo norte-americano, né? Eu também não sou... Eu estou junto com você, junto com o Leandro, enfim, com outros analistas aqui. Eu não acho que houve química nenhuma, eu não acho que o Trump olhou para os belos olhos do Lula e se encantou com a fala dele. Eu acho que a questão ali é pragmatismo puro e simples. Né? É o mesmo pragmatismo, Thalita. Eu até brinquei, não sei se eu cheguei a te mandar isso, mas enfim, eu mandei para algumas pessoas perguntando se agora o Trump vai ser chamado de Zé Droguinha pela extrema-direita, porque o Trump anunciou hoje que ia retirar as restrições ao uso da maconha, ao uso da cannabis, né? Comparando a maconha a remédios, a analgésicos e tudo mais, né? Então, assim, por que é isso? Porque o Trump agora virou legalize, ou porque ele soube, né, foi convencido de que a maconha é menos letal, menos mortal do que o cigarro, do que o tabaco, do que o álcool? Não. É dinheiro. É dinheiro, é mercado. Ou seja, com certeza, ele, pessoalmente, com as suas empresas, estão de olho no mercado bilionário da cannabis. Né? Alguns estados estadunidenses já produzem, por exemplo, a Califórnia, então agora ele está de olho nesse mercado bilionário. Aí eu estou muito curioso, Thalita, para ver o que a extrema-direita vai dizer, se vai chamar ele de Zé Droguinha agora, né? Assim como eu pergunto, né, se agora ele virou comunista, né? Ele gosta de usar umas gravatas vermelhas e tudo mais, né? Depois de retirar a lei Magnitsky, então o Trump vai virar comunista agora para a galera da extrema esquerda. E aí, essas as questões que eu teria para falar aí sobre isso. E aí, pegando o que você estava comentando com o Eribaldo sobre as eleições brasileiras, Thalita, eu, né, com dor no coração, tive que votar no Eduardo Paes, porque a opção era ou Paes ou Witzel. E assim como você, eu não tenho a mínima dúvida no que eu vou fazer numa eleição. É o que o Eribaldo falou. Ou seja, no primeiro turno a gente vota por ideologia. No segundo turno a gente não tem opção, né? Assim, não tem de fato nenhuma opção e a gente acha que não pode também se dar esse luxo. Até porque, Thalita, até por isso que eu pedi para falar, que aí isso sim tem a ver com educação, porque corre muito, próximo às eleições, uma lenda urbana, uma fake news, de que, porque se tiver 50% de votos nulos ou brancos, a eleição é anulada. Se tiver uma porcentagem de votos brancos e nulos, vai ser anulado. Não, não existe essa previsão. Então, assim, se tiver um voto válido, porque o que vale é o voto válido. O voto válido é o voto que é dado na pessoa ou no partido. Voto branco, voto nulo, eles são considerados votos não válidos. Então, eles não entram na computação. Só são computados os votos válidos, ou seja, quando você votou num candidato ou você votou em um partido. Thalita, basta que a pessoa tenha um único voto. Você pode ter lá, num colégio eleitoral de, sei lá, 1 milhão de pessoas. Você tem lá 999.999 votos nulos. Se tiver um voto válido, a pessoa, ou seja, o voto dela, a pessoa está eleita, tá? Então, assim, é bom a gente saber dessas questões.
Não, super importante. Acho que tem esse entendimento. Tem pessoas que realmente, pela convicção, vão votar nulo, porque, enfim, entende que o presidente Lula não representa a esquerda, tem as críticas todas, mas numa conjuntura que nós temos de extrema polarização, em que poucos votos podem fazer a diferença, eu não arrisco. Gente, muito sinceramente, não arrisco, tá? E aí, eu só queria aproveitar, então, para a gente entrar nas nossas pautas, professor Tiago, mas só para responder aqui, para comentar em cima do comentário do Bis Raiz, dizendo a Embrapa está entrando na onda da cannabis e chegou a dizer que será a nova soja do agronegócio brasileiro. Então, vejam, isso a gente já comentou aqui, já conversou sobre essa questão aqui, eu já falei sobre isso. Lamentavelmente, o avanço nas discussões da regulamentação da cannabis, da descriminalização da cannabis por completo, ela vai passar pela via do capitalismo. Possivelmente, realmente, a cannabis ela possa vir a ser uma nova commodity brasileira. Há realmente essa discussão, assim, né? Como Bis Raiz falou a respeito da Embrapa, né, professor Tiago? Lamentavelmente, tá? Mas Sim. isso é uma realidade. Thalita, como vai ser uma questão econômica, não tenho sombra de dúvidas, assim como essa virada do Trump anunciada hoje é uma questão puramente econômica, eu não me surpreenderia nada, tá? Não o Congresso Nacional, mas se o Supremo Tribunal Federal fizer uma votação liberando a comercialização, o plantio e tudo mais. Eu acho que o Congresso Nacional, ainda que a gente tenha essas lideranças no Congresso sabujas, como nós temos, né, e que obedecem cegamente às ordens que vêm do norte, norte quando eu digo do Império do Norte, eu penso que ali teria uma resistência, e aí seria interessante, inclusive, ver isso, como é que a bancada da Bíblia iria se comportar, até porque parte da bancada da Bíblia também é bancada do boi, tá? Também é a bancada do agro. Então, eles têm uma interseção ali entre os mesmos parlamentares. Mas eu desconfio que aqui no Brasil nós vamos ter uma decisão do judiciário definindo essa questão. Ou seja, o mesmo judiciário que se omite em relação ao aborto, né, o mesmo judiciário que se omite em relação a outras questões, eu penso que por conta, né, do dinheiro, né, o judiciário vai acabar definindo essa questão. Tá? Só uma última coisa, Thalita, só porque comentaram aqui no chat, acho que é importante a gente deixar claro que a gente, enfim, respeita quem vota nulo. Acho que o voto nulo é uma opção da pessoa. Né? A gente, no momento nenhum, eu disse, nem ouvi ninguém, né, nem você, nem outro entrevistado aqui, falar que o voto nulo é irresponsável, não. A gente respeita quem vota nulo, ou seja, que é uma opção da pessoa. Mas exatamente. A gente está apenas dizendo que não é hoje, não seria o nosso posicionamento. É isso aí, exatamente. Bom, o professor Tiago, olha só, estou muito ansiosa para te ouvir sobre o PNE. Você participou das últimas reuniões, teve essa última agora, que inclusive, né, a gente foi conversando ao longo da semana, de que houve adiamentos, aí houve atraso também, essa semana foi muitíssimo tumultuado o Congresso, né, diante dos acontecimentos todos que a gente acompanhou, mas eu gostaria muito de saber qual que é a sua avaliação dentro daquilo que foi aprovado, né, e o que você pode nos trazer de informações e fazer uma análise mesmo do Plano Nacional de Educação, que é o que vai aí dar as diretrizes para os próximos anos. Tá bom. Até perturbei bastante a Thalita, tá, pessoal? Vocês não sabem, eu ficava mandando ali várias mensagens para a Thalita. A gente conversa todo dia, viu, gente? O professor Tiago, a gente fica falando todo, tem isso. Então, a gente já vai organizando a pauta ao longo dos dias, né, professor? Isso aí.
Então, assim, eu mandava ali atualizações para ela do que estava acontecendo, do que estava rolando, né, do que eu, infelizmente, não estava em Brasília, mas, enfim, a gente tinha informações ali, né, de pessoas que estavam lá, né, de assessores, de assessoras, parlamentares, de parlamentares também, que estavam ali, que acabavam conversando em alguns momentos conosco para poder, enfim, obter saber o que estava de fato acontecendo, né? Então, assim, só para dizer para você, já depois de uma série de atrasos, né? Ou seja, porque a gente, né, toda semana, eu mesmo acho que falei umas 2 ou 3 vezes aqui, ó, vai ser votado essa semana, vai ser votado essa semana. Chegava no dia, né, na terça ou na quarta-feira, não, vai ficar para a semana que vem, vai ficar para a semana que vem. Eu penso que foi uma falta de habilidade estratégica, né, da presidência da comissão, que era ocupada, né, pela deputada Tabata Amaral, da relatoria ocupada pelo deputado Moses Rodrigues. Só lembrando, né, Thalita, porque eu já vou falar sobre a questão, os pontos positivos e negativos, só lembrando que tanto a Tabata quanto o Moses têm relações com o empresariamento da educação, né? Ou seja, a Tabata não é novidade para ninguém, as ligações que ela tem com o grupo Lehman, o Lehman financiou a formação acadêmica da Tabata Amaral nos Estados Unidos, ela foi bolsista da Fundação Lehman, ela é muito ligada à Fundação Ao Todos pela Educação, né? Ela, inclusive, participa, tem cargo, tem uma estrutura lá que eles chamam de governança. A Tabata faz parte dessa estrutura dentro do Todos pela Educação. Tá? Então, é público, notório, isso está no site da Fundação. É bom que eles são transparentes nesse sentido. Está lá no site, é só pesquisar, olhar, que a gente vê. E o Moses Rodrigues, ele é um deputado federal dentro do União Brasil, do Ceará, ele é de Sobral, o pai dele é o atual prefeito de Sobral, ganhou do grupo do Camilo Santana em Sobral, e o pai dele é dono, né, eles são proprietários, ou seja, ele é herdeiro de uma universidade, de uma faculdade, de uma instituição privada de ensino superior, tá? No Ceará. Então, assim, a gente vê que ambos têm ligações muito estreitas com o mercado privado da educação, né? Bom, dito isso, a gente começa a entender o que saiu, né? Apesar disso, a gente teve alguns avanços, tá, Thalita? Você prefere que eu fale dos avanços ou dos retrocessos primeiro? Pode falar dos avanços, já emenda que você já começou a falar. Então, tá bom. Então, em relação aos avanços, né, que eu considero foram avanços bastante significativos. A menção à valorização dos profissionais da educação básica, né, que, na verdade, é o grupo de profissionais que eu diria que mais trabalha e que menos recebe, né? Ou seja, que tem menos valorização profissional, e aí eu estou falando salarial, reconhecimento social e tudo mais. Então, assim, existe uma menção, ainda que sejam bastante genéricas, mas existe a menção a essa valorização dos profissionais da educação. Eu considero isso positivo. Outro ponto que eu considero muito positivo foi em relação ao investimento público em educação. Vocês vão lembrar que eu cheguei a comentar aqui que a Tabata e o Moses eles haviam reduzido o valor do investimento total feito pelo Estado brasileiro, pelo governo brasileiro, na educação. Estava a proposta, né, encaminhada pela CONAI, pela Conferência Nacional de Educação, e o texto, né, que o Ministério da Educação encaminhou para o Congresso Nacional falavam em 10% do PIB para a educação. O que a Tabata e o que o Moses fizeram? Eles reduziram, no primeiro texto que eles apresentaram, havia uma redução de 7,5% para 10%, de 10% para 7,5%. E aí a pressão dos movimentos sociais, a pressão
dos sindicatos, das confederações de trabalhadores da educação, né, dos movimentos estudantis e da sociedade, de uma maneira geral, fez com que a gente tivesse o retorno dos 10%. Eu também considero isso uma vitória. Afinal de contas, tirar 2,5% do PIB, percentualmente pode parecer pouco, mas nós estamos falando de alguns bilhões de reais que seriam retirados da educação. Bom, a prioridade nos investimentos em infraestrutura. Nós já falamos aqui outras vezes, né, sobre a precariedade da infraestrutura das escolas Brasil afora, né? Ou seja, temos escolas onde os professores não têm uma sala de professores, um espaço adequado, escolas onde não temos refeitórios, escolas que não têm banheiros adequados para os estudantes, que não têm laboratórios, quadros de esporte, internet, água potável, né? Então, assim, isso onde não tem climatização na sala de aula. Quando eu estou falando climatização, não é só ar-condicionado, tá? Que é extremamente necessário. Lembrando que a gente tem estados no Brasil onde, no verão, o calor ultrapassa 50 graus. Né? E aí vocês imaginem uma sala de aula com 60, 70 pessoas dentro, num calor, sem ar-condicionado, algumas vezes sem janela, e quando digo sem janela, não é tá só o buraco na parede, não. Não tem nada. A única entrada de ar na sala é a porta. Tá? Então, a gente tem espaços nessa situação. A gente tem escolas, né? Lembrando que a gente vive num país continental, a gente tem regiões onde faz muito frio. Imagina essas regiões também sem um sistema de calefação, né? Sem aquele ar-condicionado que faz o reverso, que esquenta. Né? Então, isso é preciso também. Então, assim, essa questão da infraestrutura, eu considero que foi uma vitória, uma grande vitória, essa prioridade, né? A inclusão no texto, tá, de populações vulnerabilizadas, como, por exemplo, os refugiados, e aí eu já vou fazer um apontamento sobre isso, tá? Porque a gente tem que olhar essa questão com os dois olhos abertos. No caso das instituições de ensino superior, nós já falamos aqui também dessas universidades privadas, desses polos de universidades privadas que estão espalhadas por todas as cidades do Brasil, que funcionam muitas das vezes dentro de garagens, dentro de lojas, essas lojas em postos de combustíveis, né? Foi também um dos pontos, uma das metas, é uma garantia de infraestrutura mínima para as instituições de ensino superior, né? A gente teve, né, também uma mudança na redação do texto que evitou que a educação infantil, lembrando que a educação infantil, né, gente, a gente está falando ali da pré-escola até o quinto ano do ensino fundamental, ou seja, são crianças de 6, 7, 8, 9 e 10 anos. Então, o texto original previa avaliações em larga escala para a educação infantil, como forma de assegurar, né, de verificar e assegurar padrões mínimos de qualidade. Vocês imaginem crianças, né, de 6 aos 10 anos fazendo avaliações em larga escala. Então, assim, isso a gente retirou, a gente conseguiu também, pressão popular, retirar essa menção, né? Também a meta de antecipação da universalização da educação de jovens, adultos e idosos. Agora, a EJA, né, a educação de jovens e adultos, incorpora a nomenclatura idosos também, porque é uma população que, lembrando que a educação ela só se torna obrigatória no Brasil na década de 90, e aí a gente tem que falar isso, né? Foi Fernando Henrique Cardoso que tornou a educação obrigatória, né? E aí a gente tem essa questão, né? Muitas pessoas, muitos adultos, muitos idosos
não tiveram oportunidade de estudarem nas suas épocas. Então, a gente teve também a garantia da participação da comunidade escolar para escolha dos materiais didáticos. Tá? Então, assim, isso foi um ganho em relação à democracia nas escolas. Tá? E, por fim, eu vi que alguém colocou também aqui no chat, temos a menção à educação ambiental e à sustentabilidade. Tá? Isso está garantido no PNLD, ou seja, as escolas e os sistemas de educação, né, vão ter que desenvolver estratégias para poder, enfim, tratar da questão, né, da educação ambiental e da sustentabilidade na sala de aula. Tá? Então, a gente tem essa questão. Então, esses são... o último ponto positivo, já ia esquecendo aqui essa questão, que é a questão da educação profissional e tecnológica, né? Sobretudo a rede federal, nos institutos federais. Então, foi garantido que, no mínimo, 50% das matrículas nos institutos federais sejam na modalidade de integrado, ou seja, o ensino médio junto, integrado com o ensino técnico. Então, o estudante se matricula no ensino médio e ele vai fazer o técnico junto, ou se matricula no técnico, vai fazer o médio junto nos institutos federais. A gente já falou também da qualidade, né, que os institutos federais têm quando comparados às outras redes de ensino. Então, considero também isso uma vitória, uma vez que havia uma pressão muito grande, sobretudo das universidades privadas, do Sistema S, para poder abocanhar essa fatia, né? Ou seja, pegar essa grande fatia que é a educação profissional e tecnológica e que ele fosse ofertado em parceria com essas instituições. Né? Então, assim, esses são os pontos positivos, Thalita. E aí, o que você traz como temeridade, né? Como as questões aí negativas que foram aprovadas no plano? Tá, como temeridades. Só lembrando, né, que eu estava comentando desse processo, né, de aprovação, de negociação, que houve uma pressão gigantesca da bancada da extrema-direita. Né? E quando eu gosto de usar esse termo bancada da extrema-direita, porque, assim, primeiro, né, ele engloba pessoas que são bolsonaristas, mas não se reduzem ao bolsonarismo. Né? Então, assim, a bancada da extrema-direita ela é composta, né, por membros da bancada da bala, da bancada da Bíblia, da bancada religiosa. Então, a gente tem tudo que há de ruim no Congresso Nacional está lá na bancada da extrema-direita. O Thalita, ele, inclusive, todos esses adiamentos, como a gente vinha conversando, né, foi provocado, foi produzido porque eles... E existia um risco de verdade, porque a comissão especial do PNE era composta por 34 deputados federais, e se a gente juntasse a bancada, eu não vou nem falar da bancada da esquerda, tá? Porque a bancada da esquerda era bem pequenininha, mas se a gente pegar a bancada progressista, dava ali em torno de 40%, 45% da comissão. E aí a bancada da extrema-direita, junto com a bancada do Centrão, era a maioria. Então, assim, existia um risco, de fato, da gente ter mais retrocessos do que a gente já teve, né? Retrocessos mais significativos do que aqueles que que eu vou apontar aqui. E eles estavam fazendo pressão e eles não aceitavam votar o texto do Plano Nacional de Educação. Por quê? Porque eles queriam impor as pautas que eles consideravam como sendo fundamentais, né, para eles. E aí, Thalita, eu vou dizer uma coisa aqui, eu acho que a gente precisa acordar, porque é o seguinte, né, qual é a estratégia que a extrema-direita tem adotado? Eles jogam as questões absurdas, né, eles jogam o absurdo
para negociar o que de fato interessa para eles, né? Então, assim, eles jogam uma coisa muito esdrúxula, muito absurda, né? Como, por exemplo, o que ficou se discutindo, o que ficou se debatendo todos esses momentos, todas essas semanas, né? Inclusive a imprensa comercial estava dando destaque para isso. Homeschooling. Tá? O homeschooling, hoje, ele é inconstitucional. Então, assim, ainda que o Plano Nacional de Educação mencione o homeschooling, se houver essa menção, isso pode ser questionado juridicamente, assim como esse modelo de escolas cívico-militares está sendo questionado juridicamente. É óbvio que a tragédia que seria grande, até porque a justiça, né, a gente sabe que a justiça ela julga aquilo que é do interesse dela. Aquilo que não é do interesse demora, né, vai deixando, chega perto do final de ano, aí, enfim, demora mais ainda. Então, o que eles fizeram? Eles jogaram o homeschooling, ficaram insistindo no homeschooling, depois eles jogaram a outra casca de banana que eles jogaram foram os vouchers, que eles queriam que constasse no Plano Nacional de Educação uma política de oferta de vouchers, que são essas, que é o fato do governo, né, dar para as pessoas um valor para que essas pessoas possam usar esse valor para poder pagar para matricular os seus filhos em qualquer escola. Isso é um modelo chileno, tá? Isso existe no Chile, isso funciona no Chile, tá? Então, eles queriam esse modelo de vouchers. E aí, no final das contas, Thalita, o que eles fizeram? Eles abriram mão do homeschooling, abriram mão dos vouchers e aprovaram, sabe o quê? Retiraram todas as menções à questão de gênero, a questão da população LGBTQIA+, a questão racial, a questão das desigualdades territoriais, e aí criou-se, né, uma nomenclatura genérica chamando de desigualdades educacionais, ao invés da gente falar, né, ao invés da gente nomear as questões da diversidade, as questões da inclusão, a perspectiva inclusiva da educação especial. E aí eu lembro, né, do ministro da Educação do governo Bolsonaro, aquele pastor Milton Ribeiro, que dizia que a educação não era para todo mundo, que os alunos, enfim, os alunos deficientes atrapalhavam o ensino nas escolas. Então, a gente tem, né, todos esses termos sucumbiram, foram retirados do Plano Nacional de Educação. Tá? Então, assim, isso foi o resultado da negociação com a bancada da extrema-direita. E aí eu tenho outras críticas para falar, mas assim, eu precisava fazer essa contextualização. Sim, mas deixa eu só entender, essa questão de retirar as menções a LGBT e etc., é retirar do texto, é isso? Qualquer coisa que faça menção a isso. A chamada ideologia de gênero, né, que é o que eles chamam como ideologia de gênero. Então, nós vamos ter um plano que sucumbiu à ideologia de gênero, ou seja, foi retirada todas essas menções. E pior é imaginar que tem gente dentro do campo da esquerda que concorda com isso, tá? Tem gente que realmente acha, enfim, é um grande absurdo essa questão. O que me faz ir para uma... Eu não sei se você quer falar mais do Plano Nacional, porque você falou que tem mais críticas a fazer a respeito do que foi aprovado, né, professor? Tenho sim. Então, deixa eu só... Vou ser rápido, te prometo, tá? Então, existem metas abertas ali que podem dar espaço, tá, à privatização do ensino. A gente, né, tinha uma meta que estimulava a prioridade do investimento na rede pública de educação infantil. Isso foi excluído, e aí a gente, quando está falando de rede pública de educação infantil, são notadamente as creches. Tá?
a maior parte das cidades ela não tem creches públicas suficientes para poder atender a demanda, o que faz com que o poder público, os estados e os municípios, paguem para as creches particulares atenderem às demandas, né, das crianças, né? Então, assim, são matrículas públicas que são realizadas nessas creches particulares. Aí eu faço só um adendo, Thalita, porque a gente percebe que muitas dessas vagas, na verdade, são usadas depois, além de ser um absurdo total, né? Você tá pagando, usando dinheiro público para pagar essas vagas, quando, na verdade, você deveria estar usando dinheiro público para abrir novas creches, abrir novas vagas públicas. E aí, muitas dessas vagas são usadas como moeda de troca, moeda de barganha por vereadores e por deputados, né? Então, assim, isso acaba virando uma moeda de troca político-eleitoral, né? Foi aberta também a possibilidade de criação de um programa que destina bolsas de estudo para instituições privadas de ensino superior. Eu estou brincando que isso é o ProUni ou é o FIES 2.0, né, mantendo esse modelo de financiamento da educação privada com dinheiro público, né? Isso, para mim, é extremamente grave. Uma outra questão muito grave, né? Se a gente conseguiu retirar aquela menção das avaliações em larga escala para a educação infantil, o mesmo não se deu para a educação básica, ou seja, os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. Inclusive, foi incluído a menção às avaliações internacionais em larga escala, ou seja, o PISA, o TIMSS, o PIRLS podem ser usadas para aferir os padrões de qualidade da educação brasileira. Um detalhe, né, Thalita? Se a gente já tem críticas ao SAEB, né, se a gente já tem críticas ao IDEB, o que dirá a avaliações internacionais que são completamente descoladas da realidade educacional, social, econômica do Brasil, né? Então, isso é grave demais. Isso foi incorporado no texto nas últimas semanas. Outra coisa extremamente grave é que foi aprovado que a seleção de diretores ela será apenas por critérios, diretores de escola, né, apenas por critérios de mérito e desempenho, ou seja, acabando de uma vez com a possibilidade de eleição das direções de escolas como a gente tem hoje. E aí vai ser aquele modelo que o Tarcísio está implementando em São Paulo, né? E que o Ratinho Júnior também já havia implementado no Paraná, ou seja, que aí você vai ter, né, critérios, provas, cursos e o desempenho, né, que esses diretores têm à frente das escolas, ou seja, deixando cada vez mais os diretores nas mãos das secretarias estaduais de educação, até porque se eles não têm, né, se eles não atendem a esses critérios, né, medidos pelas secretarias, eles são exonerados. Então, assim, isso foi muito triste. Já falei, né, da questão da diversidade, as propostas, os projetos de prevenção a abuso sexual nas escolas também foram retirados, né, mais um trabalho da bancada da extrema-direita, né, a exclusão de metas de prevenção ao abuso sexual nas escolas, por fim, uma lacuna total e completa na questão da militarização e do homeschooling, né? Apesar disso não estar no texto, né, um reconhecimento da militarização, um reconhecimento do homeschooling, isso não está de fato no texto, mas existe aí uma lacuna aberta, né? Ou seja, se não se fala, né, tudo que não está escrito pode ser feito, né, para essas pessoas. Então, assim, isso são temas preocupantes. Só lembrando, né, Thalita, que agora foi aprovado, né, esse texto
foi aprovado no dia 10 pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, não vai para o plenário, tá? Então já foi aprovado, já foi encaminhado para o Senado, mas eu acho muito difícil o Senado aprovar isso, porque só temos mais semana que vem, né, de funcionamento do Congresso Nacional. Eu considero muito difícil, que é mais uma grande perda, né, porque esse Plano Nacional de Educação ele deveria ter sido aprovado, lembrando, em 2024. Ele não foi aprovado em 2024, né? Possivelmente não vai ser aprovado em 2025, e a gente vai ter ainda esse debate em 2026. Né? Agora é no Senado Federal. Professor, o que me faz perguntar, diante de tudo isso que você trouxe, eu acho que os fatores negativos, né, assim, desse apanhado que você fez aqui para nós, são preocupantes, até do ponto de vista do nosso contexto social. Em se tratando, especificamente falando da questão de diversidade e de uma questão fundamental de discutir a questão de abuso sexual nas escolas, inclusive porque é o ambiente em que as crianças e adolescentes podem se sentirem à vontade a denunciar os seus abusadores, né? A gente sabe disso, defende isso. Só que aí eu estou dizendo tudo isso para te perguntar, dentro do que você acompanhou, se a parte da esquerda, ou mesmo do centro, mas um centro, digamos, ali, que tem um mínimo de civilidade, né? Digamos, quadros do PSB, mesmo a própria Tabata Amaral, que eu acho que se coloca diante dessas questões ali com um mínimo de bom senso, digamos, né? E se colocaram diante dessas questões no sentido de chamar a sociedade, a população, a atenção desses pontos todos, porque me pareceu que, bom, nós sabemos o quanto é importante discutirmos, pensarmos e defendermos a educação pública no Brasil. A gente sabe disso, tanto que a gente destina um tempo aqui da nossa programação para discutirmos e debatermos educação. Então, a gente sabe o quanto é necessário e importante, mas eu aqui, uma impressão que eu tenho logo de cara é que ao longo dessa trajetória toda de discussão do PNE, é que não houve um chamamento, assim, da sociedade para a atenção, assim, por parte de parlamentares mesmo. Não sei se partes das pessoas da bancada, dos parlamentares da bancada de esquerda, estiveram presentes nessas discussões e tentaram ampliar isso no sentido de chamar a população, a atenção da população para esses pontos. Porque, afinal de contas, nós estamos discutindo o futuro desse país. A gente está falando de educação, não é pouca coisa. Né? Então, não sei, me pareceu muito tímido. Uma ou outra menção, alguém assim, mas muito tímido. Muito, não citava nas pautas, nos debates, nas discussões dos trabalhos do Congresso, o Plano Nacional de Educação. Então, eu não sei, dentro do que você acompanhou, professor, se houve uma frente de esquerda, uma frente ampla que seja, progressista, para defender um PNE e, inclusive, chamar a atenção da sociedade especificamente sobre esses pontos negativos. Sabe, eu acho que parece que passou assim, ficou ali nós, né, que ficamos aqui berrando aos quatro ventos, trazendo a importância, falando sobre isso, mas não me pareceu tímido, sabe? Me pareceu que passou numa tranquilidade, assim, uma coisa que não teve a atenção que deveria ter, me parece, sabe? Uhum. Thalita, de fato, assim, a gente teve, eu posso dizer o seguinte, do campo da esquerda, ou do campo progressista, a gente teve, assim, dois parlamentares, assim, que eu digo porque eu vi o trabalho que eles executaram. Né? Assim, dois parlamentares extremamente aguerridos, que foi o Tarcísio Mota e o Pedro Uxai. Né? A gente teve também outros parlamentares que se destacaram nesse debate. Eu vou falar aqui a Duda Salabert também se destacou, a Sâmia Bonfim se destacou, né? Enfim, a gente teve, de fato, assim, mas como você falou, são muito poucos.
Se a gente pega a bancada, né, o que se considera como uma bancada progressista, a gente está falando de 135 deputados. Eu participei, eu tive a oportunidade de participar diretamente, falar, como fala, de 3 audiências públicas. Thalita, era vergonhoso, assim, eram pouquíssimos parlamentares presentes, inclusive desses 34 da comissão, né? Ou seja, lembrando aqui também a deputada a professora Luciene Cavalcante, também que participou e teve participações significativas, assim, de restante eram participações bastante pontuais. Para você ter uma ideia, foram realizadas audiências públicas, né? Essa comissão ela realizou audiências públicas na Câmara Federal, lá em Brasília, e ela também realizou audiências públicas nos estados. No Rio de Janeiro, né, só foram, na audiência pública que foi no Rio de Janeiro, eu estava presente, eu participei, tive fala, só estavam 3 deputados federais, ou seja, de 513 deputados, né? O Rio de Janeiro tem a 3ª maior bancada estadual, só estavam presentes 3 deputados federais. Estava a Tabata Amaral, que é a presidenta da comissão e que é de São Paulo, e do Rio, da bancada do Rio, estava o Tarcísio Mota e a deputada Soraya Santos, que é do PL. Vocês verem, né? Nenhum dos outros parlamentares do Rio estava presente na audiência pública do Rio, e apareceu lá, se passou, o deputado Flávio Serafim, né? Mas assim, deu uma passada. Sim, então, assim, de fato, a gente não foi dito um chamado. E aí, Thalita, o que eu estou percebendo que está acontecendo é algo semelhante ao que nós vimos na reforma da reforma, ou seja, na reforma do ensino médio que foi aprovada em 2024, né? Que a gente está vendo o campo progressista, e eu estou vendo isso direto, comemorando esse texto aprovado. Comemorando, porque qual é o discurso? Não tem o homeschooling, não tem militarização, então foi a vitória. Ninguém está preocupado em ler, ninguém preocupa em olhar os meandros, em analisar, em estudar, em ver que não tem menções à questão de gênero, à questão da população LGBTQIA+, a população negra, aos quilombolas, aos ribeirinhos. Então, sim, não estão preocupados com isso. Não estão preocupados com com as possibilidades de privatização, com a questão do investimento, da infraestrutura, não. Aí pegam pegam o bode na sala que a extrema-direita jogou, né? E aí, beleza, não tem o bode na sala, então é um ótimo plano nacional de educação. Eu estou vendo que isso está acontecendo, que está tendo esse discurso, né? Igual foi na questão da reforma do ensino médio. Vocês não queriam uma reforma? Aprovamos a reforma, aumentamos lá a carga horária da formação geral básica, nomeamos as disciplinas, beleza. Grande vitória que nós tivemos. Mas não falam os retrocessos que ainda foram mantidos. Então, de fato, né, a gente teve, Thalita, uma baixa. E eu vou te dizer uma coisa: tanto essa mobilização do campo progressista foi pouca no que se refere ao PNE, que permitiu que a extrema-direita chantageasse a presidenta, né, ou seja, a Tabata, chantageasse o Moses durante todo esse tempo, né, fazendo não aprovando, ameaçando pedir para levar a voto, não querendo fazer acordo, né, trazer uma outra questão aqui, né, que havia inicialmente um acordo para que nenhuma bancada, apesar das bancadas, de acordo com o seu tamanho, poderem apresentar um número X de emendas, houve um acordo para que elas não fizessem isso, para que aprovassem o texto proposto, né? E aí, quando a extrema-direita ela pega e rompe o acordo, porque ela apresenta, salvo engano, 6 emendas, aí o PSOL apresentou uma emenda, que foi inclusive a emenda que garantiu o retorno aos 10% de financiamento, uma emenda falando sobre a questão da infraestrutura,
foi bastante importante, né, que é a infraestrutura das escolas. E, Thalita, os outros partidos de esquerda que também teriam direito a apresentar essas emendas, sabe o que eles fizeram? Confiaram na palavra da Tabata e do Moses e não apresentaram emendas nenhuma, porque era o acordo, né? Enquanto isso, a extrema-direita apresentando as emendas dela. Então, por exemplo, o PT não apresentou emendas, o PSB não apresentou emendas, o PDT não apresentou emendas, confiando na palavra da extrema-direita. Então, assim, é isso, né? Assim, é confiar demais, achar que essa gente respeita a institucionalidade, né? Algo que a gente sabe muito bem que não respeita. Pois é. Eu vou ler aqui, professor, alguns comentários que chegaram. Na verdade, só recomendar, viu, gente? O professor Tiago, ele publicou um artigo lá no ICL, falando a respeito da aprovação automática, que é o que nós discutimos na semana passada aqui com o professor Cabreira. Ele falou sobre a questão da aprovação automática no Rio de Janeiro, mas que nossa conversa, e nesse artigo do professor Tiago, ele também fala que é algo que está para além de Rio de Janeiro, outros estados também estão apresentando esse projeto, então recomendo a leitura. O Mário 4096 está dizendo o seguinte: a frente tem que ser de conservadores nacionalistas e esquerda patriota para vencer a contradição imperialista. Acho que está se referindo à questão de Estados Unidos, Venezuela, que a gente discutiu aqui no programa. Professor Tiago, eu queria aproveitar sua presença, porque eu sei que você é uma pessoa que não se furta a nenhuma discussão, debate, mas é porque tem uma notícia que eu preciso, desde ontem, eu realmente preciso passar aqui, e aí você fique à vontade para opinar a respeito, que é o caso do Alisson Mascaro, que saiu uma notícia de ontem, do professor Alisson Mascaro, e muita gente, desde ontem, tem pedido para a gente, pelo menos, falar a notícia aqui, fazer os comentários, enfim, que forem a respeito dessa questão do caso Alisson Mascaro, porque abriu-se realmente um debate, né, a respeito do caso em si e da condução jornalística, digamos, do caso. Então, eu vou ler a notícia lá do Intercept de ontem, porque eu sei que muita gente está, então, atendendo aqui os pedidos de vocês. Eu vou ler a notícia e depois eu vou abrir aqui para a gente poder conversar, caso você queira, tá, professor? Então, tá aqui, olha só. Isso aí é a manchete, notícia de ontem, do Intercept, que inclusive é quem deu o furo desse caso, né, que é quem, inclusive, ouviu o relato desses 19 alunos e ex-alunos da USP, da Faculdade de Direito, Faculdade de São Francisco, Faculdade de Direito da USP, em que acusam, então, o professor Alisson Mascaro de assédio e abuso sexual, inclusive casos de estupro, tá? Então, a notícia é a seguinte: a Universidade de São Paulo decidiu, na quinta-feira, ontem, demitir o professor Alisson Mascaro. A decisão está encerrando o processo administrativo disciplinar, que foi instaurado em fevereiro desse ano, para justamente apurar as acusações de assédio e abuso sexual contra o professor. Essa investigação ela começou em dezembro do ano passado, ou seja, tem um ano, após o Intercept, o The Intercept Brasil, revelar relatos de 10 alunos e ex-alunos em que, naquela ocasião, acusavam, então, o professor de assédio e abuso sexual. Relatos de estupro também, tá, gente? Só trazendo esse detalhe. Não é necessariamente um detalhe, né? Mas uma informação adicional. E aí, 2 semanas depois que saiu essa matéria, essa notícia, lá de dezembro do ano passado, mais 9 homens relataram exatamente o mesmo modus operandi do professor, que, inclusive, segundo os relatos, ele tem o seu escritório, a sua sala de atendimento no apartamento dele, que é onde, inclusive, conforme acusam essas vítimas, né, ele é onde aconteciam os abusos. O Alisson Mascaro estava afastado desde dezembro, quando a USP resolveu instaurar o processo para poder investigar o caso.
Ele foi conduzido pela Procuradoria-Geral da Universidade, ouviu as vítimas, realizou diligências, examinou documentos e analisou a defesa apresentada pelo professor. E, na conclusão, então, a Procuradoria produziu um relatório final com recomendações para a diretoria da Faculdade de Direito. E, então, o diretor, Celso Campilongo, diretor da Faculdade de Direito, convocou a congregação, que é um órgão colegiado da unidade, e acabou, então, por decidir na demissão do professor. Então, essa informação foi confirmada ontem a respeito da conclusão, né, desse caso. Este caso, ele também é investigado desde junho deste ano pela Polícia Civil de São Paulo, que abriu um inquérito a pedido do Ministério Público. O pedido ele partiu de uma denúncia feita também em dezembro do ano passado, um dia após a publicação da reportagem. E como parte, inclusive, das diligências feitas nesses meses, foi solicitado, inclusive, que o Intercept fornecesse a informação sobre esses 10 alunos, né? E aí o Intercept, então, ele negou o fornecimento porque violaria uma garantia constitucional que temos no Brasil, que é o sigilo de fonte. O jornalista ele realmente tem esse direito garantido pela nossa Constituição do sigilo da fonte, tá? O jornalista ele realmente ele não é obrigado a revelar a fonte dele. E aí isso abre, sim, enfim, toda uma discussão a respeito do trabalho jornalístico, sobre casos como esse. A gente já vai falar sobre isso. Bom, aí, no início de setembro, o Ministério Público pediu acesso ao processo que estava acontecendo na USP e também realizou oitivas com as vítimas identificadas aí que fizeram a denúncia. Em 22 de setembro, a Polícia Civil oficiou, a pedido do Ministério Público, a Faculdade de Direito para poder ter acesso ao documento. E aí, então, agora, o processo na polícia está acontecendo ainda, ele corre em sigilo, mas a USP, então, acabou por decidir sobre enfim, o futuro, né, do professor Alisson Mascaro e demitiu o professor, né? Então, o que se tem, o Intercept, inclusive, pediu uma resposta, um direito de defesa do professor Alisson Mascaro, mas ainda não teve respostas, então, só aqui, eu estou reproduzindo um pouco do que eu estou lendo da matéria, tá? E, professor Tiago, então aqui são duas questões, tá? Tem a questão do processo da faculdade, que culminou, então, né, que chegou na sua conclusão e decidiu por demitir o professor Alisson Mascaro, e tem esse processo que está na polícia, junto com o Ministério Público, que ainda está em aberto, tá? No processo de investigação. Então, são duas coisas distintas. Queria te ouvir, professor. Se você quiser, claro, fique à vontade para você quiser comentar a respeito desse caso, porque abriu-se um grande debate sobre essa questão, até em razão do sigilo das fontes, porque o Intercept, ele, a pedido das fontes, ele não abriu, não revelou quem são esses primeiros 10 homens que acusaram o professor Alisson e depois que saiu a matéria, mais 9. Então, é um total de 19 pessoas que fizeram essas acusações. Então, eu queria te ouvir, professor, qual que é a sua avaliação? Não sei se você acompanhou, se você também fique à vontade, se você quiser comentar ou não. E aí eu queria até você, na condição de professor, inclusive, né? Acho que é bastante oportuno poder te ouvir. Thalita, então vamos lá. Eu acho lamentável qualquer caso que envolva assédio, seja moral, seja sexual, que envolva um professor, uma professora. Isso é muito lamentável, né? Até porque a gente está trabalhando, né? Assim, somos pessoas que, no exercício da profissão, que na relação com os nossos alunos, com os nossos colegas, com os outros funcionários,
a gente acaba sendo pessoas assim, que são identificadas com uma certa como certas referências e temos muita reverência, né, de parte, ou seja, não é uma relação igual, é uma relação entre desiguais. Então, assim, eu, particularmente, independente de quem quer que seja, tá, eu sempre fico bastante triste quando eu vejo esses casos de assédio sendo noticiados, né? Ainda mais envolvendo uma pessoa, sobretudo, né, alguém que eu não conheço particularmente, eu nunca troquei nenhuma ideia, nenhuma conversa com o professor Alisson Mascaro, né? Já assisti inúmeras palestras dele online, já assisti comentários, podcasts que o entrevistaram. Enfim, é uma pessoa do nosso campo, né? Do campo da esquerda radical, um grande marxista, um grande intelectual, né? Mas isso não pode também ser utilizado, na minha opinião. Não estou fazendo nenhum pré-julgamento do professor Alisson, não estou dizendo que ele é culpado ou que ele é inocente, mas assim, estou destacando que ele é uma pessoa que é uma referência na nossa área, no nosso campo. E o fato dele, né, ser uma referência para a gente, para a nossa área, para o nosso campo, não isenta ele, né, caso tenha cometido algum tipo de crime, de ter que pagar por esse crime que tenha cometido, né? Se cometeu, até porque, Thalita, algo que eu sempre destaco, né? Ou seja, eu sei que tem muita questão, principalmente entre as mulheres, né, falar dos esquerdomachos, né? Ou seja, não é porque a pessoa é de esquerda, não é porque a pessoa é progressista, é comunista, que ela não vai cometer assédio, que ela não vai cometer abuso, que ela não vai cometer assédio sexual. Então, assim, a gente tem que, infelizmente, aprender a lidar com isso, com pessoas dentro do nosso campo, né? Infelizmente, isso ocorre, isso acontece, né? E caso seja comprovado que o professor Alisson cometeu algum desses crimes que são imputados a ele, né, ele tem que pagar como pagaria uma pessoa que não é do nosso campo. Isso é o que eu penso, né? O assédio sexual, o assédio moral é algo terrível, é algo que tem que ser combatido e a gente não vai passar pano para ninguém. Bom, dito isso, Thalita, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado. Eu estava lendo a notícia, tá? Eu também eu procurei olhar diferentes meios de comunicação, né? Li a questão do Intercept, li também a defesa do Alisson, e aí uma das alegações dele, né, é que não existe o testemunho de nenhuma dessas pessoas que o jornal, né, que o The Intercept fala, né, nenhuma dessas 19 pessoas prestou queixa contra ele na justiça, enfim, na polícia, nenhuma delas foi ouvida pela USP, né, então me parece que tem uma questão enfim, você traz essa questão, né, do segredo da fonte, que eu acho que o Intercept agiu corretamente nisso, né? Ou seja, você tem que preservar o sigilo da fonte em qualquer coisa, né? Sobre qualquer base. Mas, enfim, eu não conheço o processo, e o que o Alisson alega é que não existe nenhum depoimento, e as denúncias dentro da universidade, o Alisson alega que foram feitas todas elas de maneira sigilosa, né? Então, assim, ele usa isso ao seu favor. E aí um outro ponto que eu fiquei por conhecer, né, o sistema, não sei como é que é na USP, mas, por exemplo, dentro da rede federal de ensino, né, seja nos institutos, nos Cefet, nas universidades, o que eu vi foi o seguinte: o Alisson ele foi demitido pela Faculdade de Direito, pela congregação da Faculdade de Direito, né, o processo interno. Entretanto, Thalita, se isso fosse na Universidade Federal, ainda existe outras instâncias recursais.
E assim, eu não sei, né, a gente sabe que muitas das vezes alguns meios de comunicação, né, usam essa questão, né, para poder fazer propaganda, e eu não sei se o professor Alisson ainda tem instâncias recursais dentro da própria Universidade de São Paulo, porque, em tese, ele poderia recorrer ao Conselho Superior, né, que reúne, né, os representantes dos professores que são eleitos, os representantes dos técnicos administrativos que são eleitos, os representantes dos grêmios não, do DCE dos estudantes, né, os representantes dos DCEs, os representantes de todas as faculdades, né, que compõem a USP, de todos os institutos. Então, assim, a gente tem essa congregação que, em tese, seria, de fato, como se fosse uma última instância da universidade. Então, acho que a gente tem aí, e aí a gente tem duas questões. Né? Uma questão que é administrativa, formal, ou seja, é uma decisão da USP, e a gente tem uma outra área que é vamos dizer assim, que seria um processo penal, né? Ou seja, e eu não sei como é que isso está, como é que corre ou se corre esse processo penal contra o professor Alisson Mascaro, né? Ou se isso está correndo, enfim, porque me parece também que está todo o processo, eu vi também que estava em segredo de justiça, né? Todo o processo. Então, assim, a gente não sabe como é que está o andamento desse processo, né, na justiça. Então, assim, é uma situação bastante lamentável, assim como foi aquela questão lamentável também do Silvio Almeida, né, do Silvio de Almeida, que coincidência, né, enfim, ele era orientando, né, do Alisson Mascaro, ele foi orientando de mestrado e de doutorado do Alisson, e agora a gente tem, né, essa questão, né, e aí teve, por exemplo, o Boaventura também acusado da mesma questão, né, o Boaventura de Souza Santos, também assédio moral e assédio sexual. Então, acho que a gente tem que, dentro do nosso campo, a gente tem que começar a encarar essas questões, e acho que o meu posicionamento, Thalita, é seguindo o que eu penso da minha vida, para a minha vida, sabe? Assim, eu não passo pano para ninguém em casos de assédio, seja sexual, seja moral, independente de quem seja, independente do nosso campo, de estar ou não no nosso campo. Então, assim, se a pessoa é culpada, ela tem que pagar. Se ela é inocente, ela vai comprovar, vai provar a inocência dela. E aí você me perguntou sobre a minha prática. Ô, Thalita, já há muitos anos eu faço isso, eu adotei isso, inclusive para poder evitar qualquer tipo de mal-entendido, enfim, qualquer tipo de insinuação, qualquer tipo de comentário maldoso ou algo do tipo. Eu adoto a seguinte tática, estratégia. Primeiro, eu não tenho contato físico com alunos, alunas, colegas, eu não tenho contato físico com ninguém. Uma coisa é apertar a mão, outra coisa é abraçar, demonstrações, né, eu evito o máximo, aperto a mão, dou beijo e pronto. Eu evito o máximo possível ficar sozinho em espaços fechados dentro do Cefet com alguém, ou seja, dentro da minha sala. Se eu estiver recebendo alunos, alunas ou com outro colega na minha sala, porque lá a gente tem uma sala dos professores, uma sala comum, e eu tenho o meu gabinete, tenho a minha sala particular. No meu gabinete, se eu estou recebendo alguém, a porta está sempre aberta. Eu jamais fecho a porta. Né? A não ser que quando estou sozinho lá dentro, aí eu fico com a porta fechada. Agora, se eu estou com alguém, seja quem for, eu deixo a porta aberta, eu não fecho a porta. E geralmente, quando eu marco, agendo algum atendimento, eu faço na sala dos professores, que é essa sala pública que fica todo mundo, que inclusive a porta é de vidro, né? Essas portas de vidro temperado, uma porta grande, imensa, que aí todo mundo vê do lado de fora o que está passando, o que está acontecendo. Infelizmente, né, são
coisas que a Eu gente acho tem que fazer. Acho que é isso, é ser prudente mesmo, inclusive para te proteger, né, professor? Acho que além, claro, de todo o contexto, para proteger você mesmo do seu exercício, da docência e todas essas questões. Eu queria aproveitar, então, 5 minutinhos para poder comentar a respeito desse caso. E sim, tem são 2 processos, né, como está lá na reportagem. Tem o processo da faculdade, da USP, e tem o processo penal, o processo que está na polícia, Ministério Público, polícia, etc., e que realmente corre em segredo de justiça. Mas tá acontecendo, o processo penal tá, inclusive porque, uma vez comprovado, pode acarretar numa sentença com prisão. Né? Nós estamos tratando de um crime sexual, considerado crime hediondo. O estupro é considerado crime hediondo, então é sério, é grave. Isso está acontecendo. E tem a questão da USP. E aí, professor, assim, eu tenho uma discussão que se abriu sobre o papel do Intercept nesse caso, porque foi o Intercept que deu furo, que trouxe a informação, que ouviu os 10 relatos desses alunos. E a discussão se deu porque há uma máxima dentro do trabalho jornalístico de que se a fonte não revela e não apresenta elementos, prova, não se revela, e não apresenta elementos, prova, a gente não tem história, a gente tem especulação. Então, isso é uma máxima dentro de redação. Trabalhando em redação, quando vinha, a gente tinha essa orientação que vinha por parte de chefe, de diretor, precisa ter elementos. Para você construir uma história, né, para você apresentar uma reportagem, você precisa ter elementos. Senão, você não vira fofoca, entendeu? Vira alguém disse que eu disse, eu posso inventar qualquer história. Então, a discussão, ela se dá nisso, né? A crítica, digamos, sobre o trabalho do Intercept é o fato da fonte ser sigilosa. Isso é um ponto que é passível de discussão dentro como eu disse, né, do trabalho jornalístico, mas há de se considerar contextos, há de se considerar que, a partir da reportagem do Intercept, porque, sim, faz parte também do trabalho jornalístico, como eu disse, o direito do sigilo da fonte, desde que a história seja muito bem construída na sua reportagem e apresente outros elementos. E o momento seguinte foi justamente a instauração desse processo na USP. E a USP, então, passou a fazer a investigação. E dentro do que a gente acabou de ver na reportagem, houve as oitivas, houve a investigação, houve os 19 relatos. Eu mesma, professora, à época, quando aconteceu isso, lá em dezembro do ano passado, eu trabalhava no DCM, e a gente falou do caso e tudo, e uma das vítimas me procurou no Instagram, tá, gente? Uma das vítimas me procurou no Instagram, ela me falou comigo, falou, Thalita, eu fazia mestrado, eu fui para o apartamento dele e relatou, e contou realmente o modus operandi, exatamente esse todo, do abuso, etc, etc, e a pessoa, inclusive, desistiu de fazer o mestrado, porque é isso, é uma violência, assim, a relação de abuso sexual é uma relação, porque tem uma relação de poder, né, e de uma pessoa que é referência, uma pessoa que você admira, então é bastante subjetivo e complexo. E aí estou falando tudo isso, professor, para dizer o seguinte, eu tenho visto muitos posicionamentos a respeito, né, de que é vergonhoso, que a USP escreveu uma história vergonhosa em demitir o professor Alisson Mascaro. O professor Alisson Mascaro, ele publicou um livro falando do política, sociedade, eu não lembro o nome, do cancelamento, alguma coisa assim, em sua defesa, etc., porque ele veementemente, ele tem espaço em alguns canais progressistas para fazer a sua defesa, etc., mas o fato é que teve, assim, eu realmente não acho que a USP iria demitir se ela não tivesse comprovação dessas acusações. Eu não acho, de verdade. E aí tem um outro ponto que, assim, não é pelo fato de que não houve a exposição dessas fontes na reportagem, é que essa investigação não está acontecendo na esfera penal. Isso está acontecendo na polícia. A investigação está rolando lá. Então, essa defesa
com veemência do professor Alisson Mascaro, de que, olha, ele está sendo cancelado porque é mentira. Eu vi gente falando, porque é uma das maiores vozes do marxismo no Brasil, e é verdade, o professor Alisson Mascaro é um grande nome do marxismo brasileiro no campo do direito. Mas, assim, essa ideia de que, olha, os Estados Unidos, porque é o marxismo, como se a gente estivesse num processo de revolução socialista no Brasil, e aí quiseram calar ele, quiseram calar o Silvio Almeida, me desculpem, não sei de onde, sabe? Então, assim, esse tipo de defesa com veemência, professor, me leva a um entendimento de uma proteção entre os pares. E esses casos, como os casos do Silvio Almeida e do Alisson Mascaro, revela também um modus operandi que colocou um grande teto de vidro em muitos homens que ocupam cargo de poder e fazem o que fazem em cima dos seus cargos de poder. Que nós estamos numa usam, sociedade... né? Usam a posição que ocupam, isso, né? Exatamente. Porque nós estamos numa realidade, numa sociedade em que nós vivemos um país em que o Brasil especificamente, em que nós estamos sob a lógica da cultura do estupro. Nós estamos numa realidade em que vítimas de estupro, elas são o tempo todo questionadas quando elas decidem denunciar os seus agressores. Então, partindo de tudo isso, eu não estou fazendo nenhuma acusação, mas partindo de tudo isso que eu estou falando, e mais outras coisas, eu não quero alongar muito aqui, porque a gente pode discutir mais vezes, porque eu acho que esse é um caso que ele vai render ainda. Partindo de tudo isso, me desculpem, assim, essa defesa cega ao professor Alisson Mascaro de que não, é uma grande injustiça o que está acontecendo, porque o Intercept não mostrou as fontes, porque isso e aquilo, vindo de quem vem, inclusive, que são outros homens que têm o mesmo perfil do Alisson Mascaro, são homens de classe média, brancos. O Alisson Mascaro não é hétero, né? Ele é homossexual assumido, inclusive. Mas tudo isso revela para mim, professor, com muita sinceridade, uma espécie de proteção entre os pares, de homens que também têm determinadas práticas, mas que estão sob a proteção do silêncio de suas vítimas. Então, diante disso, eu realmente acho lamentável ter gente que, a partir de tudo que está sendo evidenciado, fazer essa defesa cega a esse tipo de caso, esse tipo de situação, com muita sinceridade mesmo, tá? E, Não sei se você Thalita, quer comentar. não, eu concordo com você plenamente. Eu só ia, assim, como é que eu posso dizer, né? E assim, furando na própria carne, né? Assim, a gente está falando de um campo que é o campo da educação, que infelizmente, né, no campo educacional, a gente naturalizou durante muitos anos esse tipo de assédio, tanto assédio moral quanto assédio sexual. Ou seja, está aqui você, a gente tem uma série de pessoas, né, nos assistindo. Vocês me digam aqui quantos casos de assédio vindos de professores vocês já não devem ter presenciado ou sabido, tanto nas escolas quanto nas universidades das quais vocês estudaram. Então, assim, durante muito tempo, isso foi naturalizado. E aí eu estou falando tanto quanto estudante. Quando eu era estudante do ensino médio, eu sabia de casos, né, de professores assediando alunas, alunos, né, trocas, né, de notas por saídas e esse tipo de coisa, quanto na universidade também soube de vários casos nesse sentido. Então, assim, é um campo, uma área onde a gente, durante muito tempo, naturalizou. E até por causa disso, Thalita, dessa naturalização, eu penso que, são tão poucos os casos que chegam ao fim, né, que chegam, de fato, a como esse caso do Alisson Mascaro está chegando. Né? Tanto é que a gente pode pegar, existem, inclusive, alguns estudos que mostram isso
dentro de universidades. A quantidade de denúncias que existem, principalmente, né, contra professores homens, né, são raros os casos contra professoras, mas a quantidade de denúncias, e aí isso que você falou, dessa proteção de pares, e quantos casos são de fato onde esses profissionais são ou demitidos, ou suspensos, ou tem algum tipo de punição, porque em geral não se dá nada justamente por conta, não acontece absolutamente nada. Você tem a instalação do processo administrativo, do PAD, mas que no final das contas acaba não dando em nada, até porque, Thalita, de fato, é uma situação, ninguém comete um assédio na frente de todo mundo, né? Ninguém vai no pátio e assedia uma aluna. Então, assim, isso não se dá nesses espaços públicos, né? Em geral, né? Porque tem algumas coisas assim tão sem noções que acontecem, mas assim, em geral, isso não se dá no espaço público. Exatamente. E assim, corroboro, e aí estou falando, né, enquanto professor, enquanto homem, enquanto alguém de esquerda, que corroboro com tudo aquilo que você falou, que você trouxe. Não, e só uma última coisa mesmo, porque a gente precisa encerrar o programa. E eu sempre me coloco assim, para me desculpa, para me perguntar, professor, sempre me faço esse questionamento de por qual razão um aluno um mestrando, um doutorando, resolve acordar num dia e inventar essa história. Assim, é uma dúvida sincera. E aí eu realmente falo, mas por que a pessoa faria isso? Por que 19 pessoas chegariam num grande plano, falar, vamos nos reunir aqui, vamos todos contar um mesmo modus operandi para ferrar com a carreira de uma carreira brilhante, inclusive, né? A gente está falando do professor Alisson Mascaro, não é qualquer um. Assim, eu queria realmente entender, é a pergunta que eu faço. E a pergunta que eu faço para todo mundo, assim, por qual razão? Assim, um grande plano, arquitetaram um grande plano, aí essas 19 pessoas resolveram, então, procurar um jornalista do Intercept para inventar essa história. E aí, assim, e colocando em xeque, assim, é isso, sua carreira acadêmica, que você tá... Eu não sei, eu inventou essa história, assim, tirou da cabeça. Porque aí, o caso do Silvio Almeida, para mim, é mais complexo ainda. A Aniele Franco, prestes a se casar, mãe de 2 filhas, ministra de Estado, de repente resolveu inventar uma história contra o Silvio Almeida? É outro assunto, eu sei que é espinhoso, nem vou aqui abrir para discussão, porque... Mas, assim, é isso, assim, eu fico me perguntando, mas por qual razão? Para derrubar o Silvio Almeida, para derrubar o Alisson Mascaro? Essas pessoas inventaram essas histórias? De verdade, sabe? É uma pergunta que não sei, nem sei se tem resposta assim agora, mas eu só coloco para a gente pensar nesses pontos, assim, por que a pessoa inventaria isso? E eu não estou dizendo que não há casos que se inventa, que tem gente que é inescrupulosa, gente mau caráter. Eu realmente imagino que com certeza tem, mas assim, sinceramente, eu não sei, professor, de verdade, tá? Thalita, você que a gente já estourou o horário, assim, só trazer um incômodo para mim, que é o incômodo, assim, e aí eu vou mais uma vez assim, dizer que publicamente o quanto eu sou teu fã, porque assim, você trouxe esse debate, essa questão aqui. A gente está vendo, né, a dificuldade que as pessoas têm de discutir, de debater essas questões. Né? O campo progressista, o campo de esquerda, de uma maneira geral, não aceita discutir essas questões. Por quê? Porque vamos falar de um dos nossos. Assim como, por exemplo, algo que na época do Silvio Almeida me incomodou muito foi o total e completo silêncio do movimento negro. Não sei se você lembra, o movimento negro silenciou. Lembro, professor, inclusive ataques misóginos, etaristas, assim, da maneira mais rasteira, nojenta possível contra a Aniele Franco, em relação a esse caso, assim, um negócio assim de me enojar num grau
que eu fiquei assim, e outra coisa, acho que só para que a gente entrou nesse caso, porque eu resolvi entrar, e acho que eu acho que a Aniele Franco, ela foi muito, assim, o caso dela foi muito pedagógico para mim, em que sentido? Muitas das pessoas da esquerda levantam a questão da competência da Aniele Franco, da gestão dela à frente do Ministério da Igualdade Racial, como forma de tentar desqualificar e deslegitimar a denúncia que ela fez contra o Silvio Almeida. Isso é rasteiro num grau, porque a competência profissional, a gestão de qualquer coisa, a profissão, as escolhas políticas e etc., não são base e referência para colocar em questão quando uma mulher resolve denunciar um caso de abuso e assédio sexual. Esse tipo de prática é, inclusive, o que coloca mulheres a desistirem de denunciar os seus agressores. Você questionar o caráter da pessoa, questionar o caráter, eu digo, profissional, assim, essa coisa de, ela é feia, porque ela é velha, porque não sei o quê, porque jamais o Silvio Almeida ia querer alguma coisa com ela. Isso tudo é modus operandi para desqualificar mulheres que resolvem denunciar os seus agressores sexuais. Então, assim, por isso que eu digo que foi pedagógico, porque é exatamente isso que as mulheres enfrentam quando vão para as delegacias, ou quando resolvem contar os seus casos, seus abusos para amigos, para pessoas entendeu? Do seu círculo social. E isso eu vi e ainda vejo, tá? Hoje em dia, gente tentando defender o Silvio Almeida e fazendo esse tipo de ofensa, para dizer o mínimo, contra a Neely Franco. Que uma coisa absolutamente não tem nada a ver com a outra. Absolutamente. Thalita, eu ouvi, e isso não foi em canal que se diz progressista, tá? Eu ouvi em canal que se diz progressista. Eu ouvi as seguintes afirmações, assim, e eu te juro, Thalita, quando eu ouvi isso eu desliguei, porque, assim, coisas que não dá. É nojento. Né? Assim, eu ouvi de um apresentador de um desses canais que a Aniele teria denunciado o Silvio porque ela estava incomodada com a competência dele, porque ele estava fazendo ele estava fazendo muita coisa no Ministério dos Direitos Humanos e ela não conseguia fazer nada no Ministério da Igualdade Racial, né? E aí ele acabava entrando na seara do ministério dela. Eu ouvi isso e eu ouvi também tipo de piada do tipo assim, o Silvio Almeida sendo ministro, com o poder que o cargo dá, com o acesso que o cargo dá, com o dinheiro que o cargo dá, ele ia em cima logo da Aniele, que era feia, não sei o que lá, podia ter qualquer outra mulher, não, inclusive, assim, estímulo à prostituição, porque a fala foi, tipo, ele podia pagar uma mulher muito melhor do que ela e não ia ter problema nenhum, sabe, assim, esse tipo de fala eu ouvi, assim. Então, assim, o que você está trazendo, Thalita, não é nada de vozes da sua cabeça, porque eu ouvi isso. Eu ouvi e dói. Dói. Exatamente. Mas tá bom, olha, eu sei que esses assuntos certamente a gente vai voltar a falar, porque são assuntos que abrem esses debates, mas eu acho que são importantes da gente fazer, e aqui a gente não se furta em entrar em nenhum debate, eu sei, por isso que eu te chamei para falar, né? Por isso que eu entrei nesse assunto aí, nessa notícia, contigo aqui na tela, porque eu sei que você também certamente não se furtaria a falar a sua opinião. Professor Tiago, são quase 10 da noite, desculpa, sexta-feira, me perdoe, a gente avançou aqui um tanto. Eu vou ficar em casa, então, para mim, não tem problema nenhum. Tá certo, então tá bom. Olha, obrigada mais uma vez. Antes do nosso recesso, eu sei que você vai voltar ainda para a gente conversar. Então, até a próxima. Mais uma vez, te agradeço. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Thalita, mais uma vez o convite para estar aqui com vocês. Você sabe que é um espaço que eu adoro, gosto muito de estar aqui, então venho com o maior prazer. E queria também agradecer, né, a todos e todas que estão aqui acompanhando a gente, ficaram aí bravamente até quase 10 horas da noite aqui nos acompanhando. Né? É sempre bom esse público nos energiza, né? Principalmente na sexta-feira. Exatamente. Isso aí. Tá bom? Tchau, professor. Até a próxima. Bom fim de semana. Tchau, tchau.